Ao nosso pregador João Pedro. Ah, garoto, Pai, Senhor, irmão, esqueça. A paz do Senhor, a toda a igreja. Agradeço muito pelo convite de poder estar aqui, de Deus ter preparado todo esse momento para a gente estar aqui, de todo o curso, né, do pessoal que estudou, de poder estar aprendendo a Libras, de ter se colocado nesse lugar, de se desafiar, de estar aprendendo e de Deus ter preparado esse momento aqui. Então, eu agradeço a Deus, mesmo pela essa oportunidade de estar aqui e também pelo convite de estar aqui. Eu acredito que Deus que tenha preparado todo esse momento, né? Agradeço ao pastor Joel também pela presença. Agradeço também ao presbítero Everson também pelo convite e por toda a preparação que tivemos, né? Eu vejo como que Deus que tem preparado essa organização toda e todo o preparo, né, que tivemos do estudo do curso de Libras. E eu queria, então, para a gente começar a fazer essa leitura de Lucas 24, do capítulo 45 até o 49, que vai ser o texto que a gente vai ver. Acho que pode projetar aqui, por favor. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados, e todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Primeiramente, então, eu queria parabenizar aos alunos do curso de Libras, também agradecer ao Douglas por todo o trabalho, todo o esforço que ele teve, né, de estar vindo para cá, de estar combinando com o pessoal. E eu acredito que Deus esteja mesmo no controle e tenha organizado tudo, né, essas aulas durante esses 3 meses, assim, e que seja tudo para a glória de Deus mesmo, porque sem Ele a gente não consegue fazer, realizar as coisas, então tudo para a honra e glória dele mesmo, né. Agradeço também aqui à igreja por ter aberto esse espaço, né, pela Igreja do Movimento Bíblico, por abrir mesmo o lugar e reconhecer, de ter essa oportunidade de poder falar do Evangelho para as pessoas surdas, para poder falar de Jesus, porque os surdos eles precisam conhecer a Cristo também, né? No Brasil, a gente fala dos surdos ou deficientes auditivos, né? Também a gente chega aí quase em número de uns 10 milhões no Brasil. Então, essa vontade de fazer o curso é algo que Deus colocou no coração de vocês, eu acredito, e da gente poder aprender a língua de sinais, e a gente pensa, aprender para quê, né? Mas é essa vontade que veio do próprio Deus para que vocês pudessem organizar, para que vocês pudessem aprender, pensando que Deus sabe, né, aquilo que vai acontecer, Deus sabe os planos que Ele tem para vocês, e aí, para que eu vou, né, aprender essa língua de sinais? Mas Deus já está preparando alguma coisa para vocês, então Deus tem abençoado e Deus tem cuidado, então não desanimem, continuem, né, lutando, continuem aprendendo, continuem se esforçando, porque Deus tem capacitado vocês para que vocês possam desenvolver a fluência, para que vocês possam aprender, para que vocês consigam participar e aprender mais da língua de sinais, para que vocês possam usar disso também para servir a Deus, para serem missionários da palavra dele, para falar assim, como Deus tem usado, né, a vida de vocês para falar para os surdos, né, a respeito daquilo que Ele tem trazido para vocês. Então, eu trago mais uma palavra para vocês, em Mateus, o capítulo 4, versículo 19. Também peço para vocês projetarem aqui.
E Jesus lhes disse: venham comigo e eu os farei pescadores de gente. E aí, o que Cristo estava querendo dizer, né? Ele encontrou ali os pescadores, eram pescadores de profissão, e ele os convidou para segui-lo, né? E aí alguns podiam falar assim: não, mas eu preciso trabalhar aqui, tenho algumas coisas para resolver, né? Mas na hora Cristo chamou: não, deixem aí e eu vou e me sigam. Isso porque Cristo chamou. Cristo já tinha preparado o caminho para eles. Cristo já havia escolhido aqueles que ele iria ensinar, aqueles quem ele queria. Então, ele ficou por 3 anos junto com aqueles discípulos, os ensinando para que eles pudessem, né, seguir os ensinamentos de Cristo, para que eles pudessem transmitir aquilo que eles tiveram aprendido. E Jesus sabia, então, aquilo que Deus tinha trazido para eles, e aí, a partir dessa convivência com Cristo, os discípulos foram aprendendo e foram tendo conhecimento por meio do próprio Espírito Santo também. E na palavra de Deus em Lucas também, no capítulo 24, ele fala disso, de como Cristo os preparou para que eles pudessem receber o Espírito Santo e pudessem seguir aqueles ensinamentos que Deus tinha deixado por meio de Cristo, né? E pudessem organizar, então, e servir a Deus por meio dos ensinamentos que Cristo tinha passado durante aquele tempo, evangelizando, levando a palavra de Deus a partir daquele tempo que eles tiveram convivido com Cristo, que eles tiveram seguido a Cristo. Então, Jesus, né, falou sobre a vinda do Espírito Santo, que viria após a morte dele, que ele iria morrer, que ele iria para a cruz, que ele iria sofrer, mas que não era para que eles parassem ali, que eles não ficariam sozinhos, né? E que não iriam faltar oportunidade para que eles pudessem continuar falando de Cristo ao mundo, para que ele pudesse falar sobre isso, que ele pudesse falar sobre a remissão dos pecados que veio a partir do sangue de Cristo, da morte dele, e que eles pudessem então falar sobre isso, das transformações que Cristo veio a partir do Espírito Santo, que foi trazido a partir da morte e ressurreição de Cristo, né? Então, Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou, e aí ele foi ao céu, e ele ficou uns 30, 40 dias ali, um período depois, né, de ressuscitado, trazendo mais ensinamentos, mais orientações aos seus discípulos, ao grupo ali que ele tinha selecionado, e ali ele falou: vão e levem o evangelho para todo mundo, para toda a criatura. E aí os discípulos também aceitaram esse desafio. Depois disso, Cristo ascendeu ao céu, e os discípulos, então, assumiram essa posição de levar essa palavra da ressurreição de Cristo para todos os lugares. E não foi um serviço fácil, né? A gente vê nas Escrituras que foi muito... Eles precisaram de um grande preparo, assim como vocês tiveram o seu preparo no curso de Libras. E então, a gente pode fazer esse paralelo, que é um preparo que vocês têm para poder levar a palavra de Deus para os surdos. A gente vê que tem muitos surdos que querem aprender a palavra de Deus, que querem conhecer, mas às vezes moram em cidades pequenas, moram no interior, moram em lugares onde eles não têm intérprete, não têm igrejas que são acessíveis para eles. Então, vocês podem, por exemplo, a partir de, sei lá, encontros virtuais ou algo assim, eles têm, às vezes, né, conseguem ter um contato virtual, mas você não tem aquela coisa presencial que eles podem ter um contato ali para aprender mesmo. Então, os surdos, eles carecem de congregar em uma igreja mesmo, ou então, às vezes, é algo simples, né, que eles pudessem ter um contato por meio de um intérprete que fosse aprender a palavra de Deus. Quando, mais ou menos, há uns 10 anos, com uns 10 anos, nas redes sociais, eu comecei a aprender a respeito de Jesus, né? E eu comecei a buscar, e aí pela internet eu fui procurando, até mesmo encontrei pessoas de fora que queriam também aprender, e comecei a estudar a respeito,
né, da Bíblia, e é um processo muito devagar, assim, é muito difícil a gente encontrar pessoas, não é fácil, mas a gente tem pedido, tem orado para que Deus prepare pessoas para falar. Então, eu acredito que Deus tem preparado vocês também nesse caminho. E uma frase aqui que eu falo, que vocês agora juntos buscam o Espírito Santo, para que eles possam, você aprendeu Libras, né? E agora busca o Espírito Santo para que ele possa trazer isso para vocês. Da mesma forma, a gente aprende Libras, né? Então vocês aprenderam também com o Douglas, e não é só o Douglas que ensinou você, foi Deus que preparou vocês para esse caminho, sabe? Então vocês vão para a igreja e ficam, ai meu Deus, e agora como que eu vou fazer? E aí às vezes chega em casa e fica preocupado, mas Deus, ele tem preparado tudo, Deus está no controle de todas as coisas, e ele prepara vocês para que sejam, né, tenham a possibilidade, seja por, né, de estar intérpretes, ministros de Deus, para que Deus também esteja iluminando, esteja direcionando vocês para que possam também estarem capacitados para poderem falar dessa palavra, para poderem, né, estar falando dessa mensagem e estar trazendo surdos para a igreja, assim como lá na Assembleia de Deus a gente também tem os surdos lá, vocês podem estar trazendo aqui a partir da palavra de vocês. Então eu falo, não parem aqui, continuem firmes, continuem falando. Eu acredito que vocês têm esse potencial e que Deus tem preparado vocês, que Deus tem dado força a vocês para que vocês possam, a partir daqui, evangelizar, a partir daqui, continuar falando sobre sobre a palavra de Deus, sabe? Deus tem visto e Deus tem preparado servos que vão falar da palavra dele, né? E para todo mundo, para o mundo todo, Jesus está para vir. E aí tem aqueles que ainda não conhecem. Então a gente precisa falar de Deus. É a vontade de Deus que a gente fale para ele até a volta de Cristo, né? A gente sabe que Jesus está próximo de voltar. Então falta pouco, né? O dia exato a gente não sabe, né? A palavra de Deus fala que que isso não está revelado, né? Qual vai ser o dia, quando que será? A gente não tem como saber. Então a gente precisa aproveitar o tempo que a gente tem aqui agora e ir falar para as pessoas a respeito de Cristo, ir falar da sua ressurreição, ir falar sobre o que ele traz para nós, né? Falar sobre aquilo que Deus tem revelado para a gente, mostrar sobre o que ele tem, mostrar a sua sabedoria, mostrar que ele pode curar, que ele pode nos cuidar, que a gente tem que trazer a glória e a honra para ele, que devemos fidelidade a Deus. Tudo bem? Agora, eu gostaria de ler o texto de Gálatas, no capítulo 1, do versículos 15 até o versículo 18. Obrigado. Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas. Nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim. Mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Passados 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas e fiquei 15 dias com ele. Não sei se vocês conhecem a história de Paulo, né? Que antes, né, também conhecido como Saulo, né? Mas depois a gente fala a palavra de Paulo. E aí ele perseguia os cristãos, né? Quando ele não conhecia a Cristo. E aí uma vez ele teve a visão de uma clara, ele caiu. E Deus olhou para ele e Jesus apareceu para ele. E ele ficou sem a visão. Por alguns dias ele perdeu, ele não sabia quem era. E aí, depois de um tempo, ele foi levado, né, ficou alguns dias ali,
junto com um dos seguidores de Cristo. E depois disso ele retornou à visão. E aí ele foi buscando, então, quem era Cristo, quem era Jesus, né? Porque naquele momento Jesus já havia ascendido aos céus. Então, a partir daquilo ele foi estudando, foi conhecendo quem era Jesus, foi conhecendo a história de Jesus. E não foi somente Paulo por si, mas foi o próprio Deus quem foi trazendo isso para Deus. Foi Deus trazendo isso para Paulo. Foi Deus quem trouxe o arrependimento. Foi Deus quem fez com que ele estudasse. Foi Deus quem foi dando sabedoria para Paulo para que a partir disso ele pudesse pregar a respeito disso. Não foi um processo simples e fácil. Foi algo sofrido, né? E ele passou bastante. Ele foi perseguido. Ele passou por prisões, mas ele se manteve firme até o final da sua vida, seguindo a vontade de Deus. E ele foi, e Paulo teve também seus discípulos, né, aqueles que seguiram os seus ensinamentos. E ele também falava a respeito de Cristo. Ele foi um seguidor de Cristo. Ele evangelizava e aí ele ensinava também as outras pessoas para que as pessoas também multiplicassem aqueles ensinamentos, para que não ficasse só naquilo que ele tivesse aprendido. Então, por exemplo, ele aprendeu e aí ele não vai trazer aquilo para os outros, mas ele compartilhava daquilo que ele havia aprendido e ele multiplicava isso de forma que ele também fazia discípulos, né, em outros lugares. Então, Jesus, ele quer que a gente faça também discípulos em outros lugares, que a gente faça... ele está dando esse tempo para que a gente possa falar a respeito da palavra dele. Então, esse tempo que a gente tem até a volta de Cristo não é um tempo para a gente ficar parado, para a gente ficar curtindo uma vida boa, para a gente ficar aproveitando, mas para que a gente possa também olhar e querer falar a respeito de Cristo, né? Para que a gente possa fazer também discípulos, para que a gente possa servir a Deus. Paulo falou, e que não é só uma palavra, por exemplo, para o pastor fazer, mas Deus escolheu cada um das igrejas, para que todos, né, é uma missão para toda a igreja, né, para que todos fossem e falassem a respeito de Deus, para que todos fossem e falassem do Evangelho. E agora eu também trago o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 até o 15. Isso, obrigado. Então o texto diz: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo que de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Por isso, Timóteo também era um dos seguidores de Paulo, e ele conviveu muito tempo com ele e aprendeu com Paulo. Paulo, né, que tinha aprendido, estudado e aprendido sobre Cristo, ensinou a Timóteo e, né, fez um discípulo. E Timóteo, então, também partiu para viagens e também começou a falar a respeito do Evangelho. Também começou a pregar e começou a servir nas igrejas, né, que Paulo tinha, que Paulo enviava. Então, de falar que mesmo antes de nascer, Deus já escolhe, Deus já prepara, Deus já planeja, Deus já
já seleciona aqueles para quem ele vai querer falar da palavra de Deus, para aqueles que ele vai querer. Então, ali, até os 10 anos, por exemplo, eu não conhecia muito a palavra de Deus. Foi ali, depois que eu comecei a frequentar as igrejas, que eu comecei a conhecer minha família. Às vezes tem pessoas que já são um pouco maiores, vão conhecer a maioria, às vezes são de uma família cristã, não são, vão conhecer ali quando são crianças, quando são adolescentes, ou vão ouvir da palavra de Deus na rua, quando encontram alguém. Mas de alguma forma Deus vai se revelar para aquela pessoa e aí então ela vai conseguir conhecer a partir daquilo Deus. E não é uma obra nossa, mas é aquilo que Deus revela a partir dela, né? E ela vai aprendendo a partir disso, vai tendo o conhecimento da Bíblia, o conhecimento da palavra de Deus. E aí, a partir disso, a gente vai vendo, Deus me chamou então também para falar, Deus também me chamou para ensinar, também me chamou para fazer discípulos, e qual é o lugar então que eu devo ir? Então, a partir disso, a gente vai conhecendo a vontade de Deus para a nossa vida, né? Que não é uma vontade que vem... É uma vontade de Deus que já estava desde o meu nascimento, daquilo que Deus planejou para mim. Porque Deus conhece o profundo de cada um, Deus conhece o coração de cada um, e Deus tem um plano para cada um de vocês. Então, vocês precisam pensar, às vezes a gente fica preocupado, meu Deus, para onde eu vou, o que eu devo fazer, mas Deus tem chamado vocês para servi-lo. Então, pensando aqui, né, o grupo que concluiu agora o curso de Libras, mas saber, é dever de vocês agradecer a Deus, saber que foi, né, pela obra do Espírito Santo, que não foi o Douglas, que não foi o professor de vocês, mas que foi a vontade de Deus, que vocês fizessem o curso, que vocês estivessem aqui, e que foi por meio dele que vocês aprenderam, que vocês hoje podem cantar, que vocês podem falar da palavra de Deus, e que a partir disso vocês usem o conhecimento que vocês têm para servir a Deus, para seguir os ensinamentos dele e para fazer a vontade de Deus, porque Deus tem estado no controle de todas as coisas. Eu queria que a gente lesse também o texto de Mateus, no capítulo 28, do versículo 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então vejam como que Cristo está conosco até o fim dos tempos. Ele não nos abandonou. Deus não nos abandonou. Jesus está conosco e Ele tem falado com a gente, Ele é quem tem nos guiado e Ele tem falado, não desistam, né? Não desanimem, não se desviem do caminho, né? Não desanimem, porque às vezes o inimigo, o diabo, ele quer que a gente se perca, ele quer que a gente se desvie desse caminho, mas a gente precisa seguir firme na palavra de Deus, buscando os ensinamentos de Deus, a sabedoria dele, para que a partir disso a gente possa viver em alegria, para que a gente possa viver em tranquilidade, para que a gente possa viver bem, que Deus ele vai... aquilo que Deus nos entrega, Ele é bom, Ele nos dá segurança, Ele nos ajuda, Ele nos protege, Ele sempre nos cuida. Então, sempre que tivermos as nossas dificuldades, a gente pode orar para Ele, a gente pode pedir para que Deus possa nos dar força, para que Ele possa cuidar, Ele é poderoso para que a gente precisa depender de Deus para que Ele nos guie, para que Ele nos oriente. A gente sabe que o ID de Deus, o que significa esse ID? Né? É a mensagem, é a ordenança de Deus. Vão e falem a respeito do Evangelho de Deus. Evangelizem, falem sobre as boas novas. Falem sobre aquilo que Deus tem. E não foi algo que Ele pediu para falar para um ou outro grupo. Ou falem
de qualquer forma, ou falem só para pessoas com ou sem deficiência, ou para pessoas, né? Ele não falou, ele falou ide para todo mundo, né? Para qualquer cor, para qualquer raça, para qualquer nação, para qualquer país, em qualquer tempo. Então, essa é a palavra de Deus. É isso que significa o ide. Ide para todo lugar, para qualquer pessoa. Não é assim, para esse eu vou falar, para esse é de uma cor diferente, esse é de uma outra língua, esse é de outro lugar. Não, Deus quer que a gente fale para todas as pessoas, independente do lugar, independente da cor, independente da nação. É isso que é o amor de Deus, é isso que a Bíblia nos ensina, é isso que é ser um discípulo de Cristo, é isso que a gente significa da gente estar recebendo e estar seguindo a vontade de Deus. A gente está pensando, às vezes a gente tem aquilo que a gente não gosta, ou a gente tem os nossos defeitos, mas Deus tem nos trazido amor, e a gente precisa buscar esse amor de Deus para que a gente possa falar a respeito da palavra de Deus. Então, se tem alguma coisa que a gente não gosta, a gente precisa, alguém que a gente não tem, que a gente não se dá bem, se a gente tem inimigos, a gente precisa também pedir a misericórdia de Deus, a gente precisa pedir para que Deus nos encha com o teu amor, para que a gente possa falar também do amor de Deus para todos, né? Que o Espírito Santo dele possa nos tocar, possa tocar as outras pessoas, para que a gente possa falar dele e que seja tudo pela obra de Deus, para que a gente possa depender dele o tempo todo. Existem no mundo hoje 8 bilhões de pessoas, mais de 8 bilhões de pessoas. É muita gente. Então a gente precisa pensar que a gente não vai conseguir falar para todos, mas que Deus ele pode nos usar e que essa é a obra dele. Então a gente tem que fazer parte disso, e é Deus quem está no controle, é Deus quem vai fazer, e é nosso papel a gente depender dele, para que porque ele conhece cada um, ele não esquece de nenhum, ele sabe o nome de todo mundo, ele conhece cada um que está aqui, cada uma dessas 8 milhões de pessoas, e Deus ele ama a todos e ele não despreza nenhum. Então a gente precisa saber que é nosso papel falar também do amor dele para todos, e pedir para que Deus toque a todas as pessoas, né? Pedir para que, da mesma forma que Deus tocou nas nossas vidas, que todos também possam se arrepender, que a gente também consiga encontrar o verdadeiro perdão em Cristo e aprender mais dele, né? E que a gente possa aprender da tua palavra. Saber que nós não somos perfeitos, né? Que Deus ele é bom, que ele é perfeito, que ele nos ensina, que ele nos dá as instruções, e que no mundo a gente tem mentiras, a gente, né, tem dificuldades, mas que Deus ele é a verdade. Tem 3 pontos assim que eu gostaria de trazer para vocês. Primeiro, a gente precisa amar Cristo, né? Eu acho que é um ponto crucial. A gente precisa conhecer a palavra de Deus. São coisas cruciais para a gente saber. E aí, não é a questão de saber ou não saber Libras, mas saber qual é a vontade de Deus e aquilo que ele tem tocado no coração de cada um de vocês, para que a partir disso vocês possam orar, para que qual vai ser esse outro, né, momento que vocês vão fazer. Então, como o Espírito Santo vai conduzi-los para falar da palavra de Deus. Então, é amar a Cristo, conhecer a sua palavra e de que forma você vai falar a respeito dele. Então, a gente fala de Cristo, a gente pode falar sobre ele, falar sobre aquilo que ele fez em nossas vidas, estudar a sua palavra, ensinar a palavra de Deus, e aí a gente pode... Tudo bem, a gente pode estudar a palavra de Deus, pode conhecer mais, a gente pode falar dela. Aqui no Brasil, a gente também pode falar para fora. Tem vários lugares, tem outros países que a igreja é perseguida, onde o evangelho não é permitido,
né? Então, são lugares também que a gente não pode desanimar como igreja, a gente também precisa pensar nesses lugares, a gente precisa estar lá, a gente precisa alcançar, porque Deus também ama aquelas pessoas e Deus quer também que essas pessoas sejam alcançadas. Então, a gente pede para que Deus nos dê segurança para que possamos falar dele em todos os lugares, né? E uma última frase que eu trago a respeito, um último texto que eu trago é o texto de Isaías, o capítulo 6, o versículo 8. Que diz, né? Deus, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, Isaías, ele aceitou essa palavra, ele aceitou esse desafio, né? Quem vai falar a respeito? Quem enviarei, né? E Isaías disse: não, eu estou aqui, envia-me a mim. Então, é essa mensagem que eu deixo para vocês. Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos escolhido, Deus tem chamado vocês e Deus tem trazido o seu Espírito para que por meio dele a gente possa falar e saber que não é a gente que vai falar, mas é o Espírito dele em nós. Não é a nossa voz, não são as nossas mãos, mas é o Espírito Santo em nós que vai fazer a obra. É a obra de Deus. Nós somos apenas servos dele, nós somos apenas testemunhas daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Amém? Mas eu sempre digo, então, não desanimem, continuem firmes, porque no mundo teremos aflições, teremos dificuldades, né? E não é fácil, a gente tem dificuldades. Eu me lembro de uma história, lembrar sempre de que Deus está por nós, de que Deus cuida da gente, de que Deus tem um plano para as nossas vidas, né? E que a partir disso Ele tem o poder de transformar a nossa história, Ele tem o poder de nos transformar, e que a gente precisa ter fé em Deus e manter firme nele, e saber que Deus não nos desampara, que Deus ele tem cuidado da gente e que Ele tem a resposta na hora certa, que Deus ele cuida da gente, Ele olha por nós, Ele nos ajuda aqui. Então não desanimem, estejam firmes em Deus. Se vocês querem aí aprender Libras, né, continuarem o curso aqui na igreja, eu oro para que Deus, né, prepare a gente aqui. Deus tem preparado, a gente pode ver aí depois, conversar com o pastor, mas para que vocês continuem nessa caminhada, né, pode ser por meio da internet, de outras formas, mas que vocês continuem nessa busca de se aperfeiçoar na língua de sinais, para que possam falar de Deus, buscando o Espírito Santo, né, também aprendendo da palavra de Deus, para que a partir disso vocês possam estudar, possam fazer, né, aumentar o conhecimento da Bíblia mesmo, para poder falar de Deus. Então, essa é a palavra que eu deixo para vocês. Mantenham-se firmes e que tenham uma semana abençoada para a glória de Deus.